Olá, já chegamos! Tá na hora de a gente clarear então, né? Vamos clarear? Hoje o tema é como deixar de trabalhar tanto. Como deixar de trabalhar tanto. Essa é mais uma live do Clareia e sim, você pode vê-la depois. Eu vou deixar ela salva aqui pra gente, né? Então, seja muito bem-vinda. Tá na hora de a gente começar. E o tema de hoje, realmente, assim, ele é bem importante, amada. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha que trabalha muito na CLT ou muito no nosso emprego. Só que quando a gente começa a empreender, a gente começa a trabalhar ainda mais. Né? Isso ninguém conta pra gente, né? Principalmente no começo, a gente começa a trabalhar muito mais, sim. Não tem jeito, né? Então, assim, eu queria que você se conectasse nesse momento, primeiramente, né, com o porquê que você está trabalhando tanto. Por que você trabalha tanto? O que está acontecendo, né? Por que você está despendendo todo o seu tempo no trabalho? E sim, porque eu sei que muitas de nós, muitas mulheres que aqui estão, trabalham muito, né? E trabalham principalmente porque gostam, né? Quem empreende geralmente tem ali, claro, uma necessidade, né? Mas tem a liberdade para colocar o seu projeto dentro dos seus valores, né? Coerentes com seus valores, dentro de um espaço onde você consegue moldar o seu empreendimento, né? O seu projeto a você. Principalmente quem empreende com serviços, com conhecimento, né? Que tem esse estilo de vida, né? Mais livre, né? Só que o que adianta a gente empreender buscando essa liberdade? E aí a gente começa a empreender e trabalha mais do que nunca, começa a trabalhar mais do que nunca. E aí a gente que queria empreender para ter uma liberdade, para poder desfrutar mais da vida, percebe que não é bem assim, que não tá dando espaço, não tá tendo tempo para desfrutar tanto assim, né? E que triste isso, gente, que triste a gente ter o dinheiro na conta, mas não ter saúde, ou ter o dinheiro na conta e não poder desfrutar da vida, né? Aproveitar, principalmente com aquelas pessoas que você ama, né? Então, assim, se conecta agora, até se você quiser fechar os olhos um pouquinho, para você se conectar com esse real motivo de você correr tanto, de você querer fazer tanto, de querer trabalhar tanto. Será que tem uma necessidade aí? E claro, obviamente tem uma necessidade, você sabe, né? Você sabe que tem que pagar os boletos, que tem que pagar as contas, que tem que colocar a comida na mesa, que tem que pagar a luz, a internet, né? Então, sim, primeiro ponto, né? A primeira camada dessa cebola de hoje é: eu preciso trabalhar porque eu tenho medo de faltar. Eu tenho a água batendo aqui na bunda que fala: olha, minha filha, vai trabalhar, né? Vai trabalhar. E aí, o que mais, né, que pode estar me motivando a trabalhar? Porque às vezes a gente já não tem mais esses medos. Lembra da pirâmide de Maslow? Aqui embaixo, eu sempre cito esse exemplo porque é como se dá o nosso processo inclusive de ascensão, né, de evolução. Então, quando a gente está ali embaixo, a gente está de fato suprindo essa necessidade de você cuidar da comida, cuidar da sua subsistência, da sua existência, né? Só que aí chega um momento que você já supriu isso, você já tem comida na geladeira, você já consegue pagar seus boletos, você está indo bem, né? Você está indo bem. E aí você vai continuar trabalhando muito, né? Mas poxa vida, aquelas pessoas que já têm tudo e continuam super trabalhando, claro, tem um propósito envolvendo ali, né? Só que dentro de um lifestyle, né, onde ela não se permite desfrutar, existem outras camadas que precisam ser vistas, que precisam ser alcançadas e curadas, sanadas, né? Então, o que acontece aqui? Qual que seria essa próxima camada que talvez você possa até se conectar um pouquinho com ela, né? Oi, Arte Alveito, tudo bem? Maravilhosa. O que você pode fazer? Nossa, depois você me chama pra gente conversar, viu? Tô aqui até emocionada de ver. E aí, qual é essa próxima camadinha que a gente pode adentrar, então? A camada da fuga. Porque quando eu me enterro no trabalho, quando eu me torno uma pessoa super, né, workaholic, que eu quero ficar ali, eu tô ali, eu começo cedo no trabalho, vou até mais tarde, né? O que está acontecendo ali? Será que não tem alguma coisa que eu tô fugindo? Que eu tô evitando? Será que há algum problema lá dentro da minha casa? Será que há algum problema na minha vida? Será que há alguma relação que eu não tô querendo
sabe, mexer? Será que é um problema de fato que está me gerando um desconforto e que eu não estou querendo lidar? Então aí é muito mais fácil, o que, né? É muito mais fácil a gente se retirar, colocar barreiras, né? Não é nem limites, porque o limite ele traz contorno. Barreira não, né? Barreira barra. Então não quero lidar com isso, não quero lidar com essa vida, eu não estou satisfeita com a minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou me enterrar no trabalho. Aí eu me enterro no trabalho porque lá é mais seguro. E é onde eu consigo ter resultados, é onde eu consigo resolver coisas. Então, claramente, é muito mais gostoso trabalhar, porque é palpável, a gente soluciona as coisas do dia a dia e a gente vê essas coisas sendo solucionadas. Agora, problemas com a gente, com nós mesmas, levam tempo para resolver, anos às vezes. E não é gostoso porque é sobre você, né? Então, é muito mais fácil você resolver algo para alguém do que para si mesma. Então, tem um processo de fuga aqui quando a gente está trabalhando demais, né? O outro ponto também, uma terceira camada, é o fato de a gente estar encobrindo alguma coisa, né? Encobrindo alguma ferida. Por exemplo, a ferida do abandono ou da rejeição. Não sei se você tem uma dessas feridas, né? Eu tenho as duas. Tenho as duas. Por falta de uma, eu tenho as duas. E são duas feridas, assim, muito normais, tá? Eu não sou especial por ter essas duas feridas e nem você. Porque a maior parte, principalmente da nossa geração, onde os pais precisaram trabalhar, né? Então eles precisaram sair de casa, né? E você teve que dar uma se virada, né? Então a nossa geração que tem os pais muito ausentes, né? E as famílias quase não se veem, não se reúnem, a gente tem uma sensação, principalmente até os 7 anos, né? Que é onde isso se forma. A gente tem essa sensação de que, poxa, eu não presto, né? Eu vou ser rejeitada em algum momento. E aí o que a gente faz? Para a gente não ser rejeitado, a gente cria um sistema de defesa. E o trabalhar demais faz parte desse sistema de defesa, por incrível que pareça. Porque se eu sou uma pessoa maravilhosa no trabalho, se eu sou indispensável, né? Isso é uma grande ilusão, mas a gente até sente isso. Se eu sou indispensável, se eu sou produtiva, se eu saio 9 horas da noite, entre as 7 e saio às 9, eu jamais vou poder ser rejeitada. Ninguém vai me demitir, ninguém vai me rejeitar. Então eu vou ser uma excelente profissional para eu evitar essa dor. Mesma coisa, muito similar, um abandono, né? Então, assim, tem pessoas, inclusive, que no empreendedorismo tem muita dificuldade de empreender e acaba desistindo, né? Por conta desse sistema do abandono também, né? Tem medo de ir para a vida porque você sabe que você indo, você se movimentando, as coisas vão embora, porque outras coisas têm que chegar. E esse deixar ir, esse apego excessivo, né? É muito delicado, né? Ainda mais num mundo tão volátil como esse que a gente vive, né? Tão líquido, né? Que escorre pelas nossas mãos. Quando a gente já viu, já aconteceu, já mudou. Então é muito difícil lidar com essas intemperanças, né? Da vida. E aí, o próximo ponto que eu trouxe, né? Do porquê que a gente está trabalhando demais, é uma própria desconexão com a vida. A gente trabalha demais quando não vê perspectiva fora. Pra que eu vou pra fora? Que motivo? O que vai me levar a ir pra fora? O que eu quero saber de ir pra fora? Não quero, tô bem aqui. Então você constrói um castelo dentro do seu trabalho, porque lembra, é mais prático, tem mais resultado, você está amparada por uma corporação, né? E aí você cria aquele castelo dentro dessa sensação de que ali você está seguro, ali você está bem. Porque você não está enxergando que existe uma vida, que existe uma relação para você cuidar, que existe uma casa, que existe a sua alimentação, seu corpo físico, né? Que existe a própria espiritualidade, que existe um mundo lá fora. Eu, até os 25 anos, nem o mundo eu enxergava. Eu só olhava para o mapa do Brasil e da China e dos Estados Unidos, porque eram as rotas que eu trabalhava nesse espaço da logística, que era onde eu trabalhava, né? Onde eu desenvolvia os projetos. Mas eu nunca olhei para o mundo, digamos assim, com uma curiosidade humana, com uma curiosidade de ser humana, de conhecer outros seres humanos. O mundo, para mim, era extremamente comercial. São rotas comerciais, né? São relações comerciais. Eu não via cultura, eu não via que tinha um povo ali, que eu poderia aprender muito, né? E depois de 30 países, hoje eu sei que, se tem uma coisa mais rica na viagem do que qualquer outra coisa, é de fato a relação com as pessoas que ali estão. Não é com os lugares, com os locais. A comida também é muito bom, né? Mas nem é com a comida também, são com as pessoas, porque as pessoas são portais, inclusive dessa comida aí, que a gente tanto ama experimentar durante as viagens, sabe? Então, amada,
Você tá vendo quanta coisa que tem para ser vista e resolvida? Por isso que eu não desatrelo o meu trabalho de gestão e desenvolvimento do projeto e da pessoa. Porque o projeto ele só vai continuar ou ele só vai existir quando a pessoa estiver existindo também. Você precisa existir. Vocês dois, vocês duas, têm que andar junto, lado a lado. Porque quanto mais você se desenvolve, mais tesão você tem pela sua própria vida, mais bem você fica. E quanto mais bem você fica, mais energia você tem para colocar gás nos seus projetos. Entende? Então aqui é um rolê que vai além, muito além, sabe, de organização, de planejamento. O meu rolê aqui é sobre como você organizar, né, na verdade, o seu sistema interno. É como você se colonizar. Não é só aprender a colonizar a vida, mas colonizar a si mesma. Por isso a intenção aqui do Clareia, né? Nossa, e agora que eu vi que eu não coloquei o tema aqui. Peraí. Ah, é porque eu não fixei. Eu coloquei, mas eu não fixei. Bonita. Pronto, fixei. Então, eu queria trazer esses pontos para você, antes de falar da solução, antes de trazer a solução, que na verdade a gente já sabe, né? A gente enxergando o problema, a gente intuitivamente, a gente já entende o que precisa ser feito, percebe? Então, assim, para mim, né? Esse foi o processo de descascar essa cebola. Esse foi o processo para mim, né? O processo de, tá, eu entendi que eu tô fugindo de alguma coisa, que eu tô tentando sanar algo, que eu tô com medo de outras coisas, que eu tô cobrindo uma ferida que eu não tô querendo ver, que eu tô desconectada da minha própria vida. Isso é o que me motiva a ficar trabalhando 16 horas por dia. Beleza, né? E a gente vai voltar para esse lugar, porque não é, comecei aqui, agora eu vou seguir e tá tudo certo, né? Não, me conectei com a vida e agora eu nunca mais vou me divorciar de mim mesma. Não, você vai. Você vai porque é assim que é o fluxo natural das coisas. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá acolá, né? E o nosso grande ponto é a gente vir para esse centro, né, Daisy? Bem-vinda, minha querida, que bom te ver aqui, viu? E aí, quais são as soluções, então, sobre esse deixar de trabalhar tanto? Como que eu deixo de trabalhar tanto? Primeiro, sanando essas feridas, essas dores que eu trouxe para você no começo dessa live rapidinha aqui, né? Sanando isso, procurando um processo de autoconhecimento, sabe? Se desbravando, entrando nesse processo mesmo de olhar e cuidar disso, de sanar disso. E aí, Ângela, Tayane, vocês chegaram bem na parte prática da coisa, né? Depois vocês pegam o comecinho da live para vocês entenderem o que eu vou trazer aqui dentro dessa solução de como deixar de trabalhar tanto, né? Então, primeiro ponto, né? Aqui vai a primeira sugestão, é buscar ajuda em diversas esferas da vida, como eu fiz mesmo, né? Então, assim, terapias, e aqui tem um sistema que eu gosto de sempre estar olhando, é o sistema dos 4 elementos, né? Então, como que eu posso buscar ajuda para cuidar dessas feridas, cuidar dessas coisas que me fazem trabalhar demais, que é o que me motiva, porque não, a gente já saiu às vezes da base de pagar o boleto, de ter comida na geladeira, a gente tem tudo isso, mas a gente continua trabalhando muito. Então, cuidar disso, é cuidar da sua mente para você entender por que você está trabalhando tanto, que feridas são essas, que faltas são essas, que precisam ser sanadas, né? O segundo ponto é parar de fugir e se posicionar de verdade, sabe, amada? Colocar limite nas relações. O primeiro ponto é esse, colocar limite nas suas relações, na sua relação com a vida. Ó, trabalho, é isso aqui, ó. É esse tempo que você tem de mim, né? Ou é esse nível de energia que você tem de mim. Aqui é o meu limite, né? Às vezes você vai transpor esse limite e tá tudo bem, às vezes você vai fazer menos e tá tudo bem, né? É maleável, a gente tem que aprender a ser flexível também, não é simplesmente falar esse é o limite, é isso aí. Não, às vezes você vai ter que trabalhar mais, mas é uma fase. Não pode ser o seu estilo de vida. Esse não pode ser o seu estilo de vida. Esse mês, por exemplo, eu tô nesse estilo de vida caótico. Sim, porque o caos faz parte da ordem. Sem o caos, a ordem não existe. A gente precisa ter um pouquinho de caos para a gente conseguir enxergar a ordem, né? É igual o frio, a gente só reconhece o frio porque existe calor e vice-versa. Então, esse mês eu tô passando por uma cortina de fogo tremenda, porque eu tô criando muitas coisas aqui pra vocês, né? Ó, live todo dia, uma aula semanal por semana, aula semanal por semana lá no YouTube, né? Além da entrega do grupo de desafio que eu tô fazendo diariamente, né? Além de outros projetos que estão à tona aí, fora as minhas mentoradas. Então, é muita coisa e tem momentos que a gente vai ter muita coisa pra fazer. Só que aí é o ponto, você aprender a lidar com isso, a lidar com esse excesso que tem tudo a ver com a aula de ontem, né? A live de ontem, sobre como a gente lidar com esse estresse. Como que eu faço para lidar com esse estresse, então?
né? E não sair tanto do centro, né? Que esse mês ele vai ser puxado, ele vai, mas eu tô sabendo lidar com ele. Eu tô sabendo como entender ele e colocar o que eu preciso nas horas que eu posso, nas horas que eu tenho para mim. Saber exatamente o que fazer. Isso eu trago lá no Organiza. Saber exatamente o que fazer aqui. Eu tenho pouco tempo para cuidar de mim, tá? Mas o que é fundamental? Que vai me colocar no centro, que na verdade vai me ajudar a não sair dele, né? Então, o segundo ponto é esse, né? O terceiro é você organizar seu trabalho. Obviamente, eu sei que você já estava até esperando essa resposta de mim, né? Porque é isso, amada. Não adianta você querer parar de trabalhar por milagre. Não é assim que funciona a vida, né? Não é um milagre. Você precisa organizar, criar processos, sabe? Fazer uma gestão, de fato, do seu trabalho. Deixar o seu trabalho ordenado, organizado, né? Criar mesmo esse ambiente para você ter espaço, para você trabalhar menos, inclusive, né? Porque é trabalhar de forma inteligente. Não é sobre fazer muita coisa, é fazer de forma inteligente, né? A Daisy está trazendo que o maior problema é que ela foi criada ouvindo as pessoas dizerem que precisa dar conta de tudo. Com certeza, eu te sinto, porque eu também. Por muito tempo eu vivi exausta para isso, porque era expectativa, né? Por isso que quando eu falo criar um tesão pela vida, Daisy, é muito sobre qual é a nossa expectativa sobre a vida. Poxa, a minha expectativa não é mais dar conta de tudo. E olha, quando eu entendi isso, que era possível e era permitido não dar conta de tudo, eu comecei até a crescer, inclusive, profissionalmente. Eu consegui montar uma equipe, hoje eu tô com uma equipe que me ajuda em todos os meus processos. Não à toa, eu tô fazendo essas lives todos os dias, por quê? Porque eu sei que eu tô sendo cuidada. Eu não tô sozinha, sabe? Isso daí, de eu entender que eu não preciso dar conta, me permitiu pedir ajuda e me permitiu fazer mais, só que não é mais em termos de tempo, e sim de qualidade. Porque uma live, eu não posso pagar ninguém para vir aqui fazer por mim. Eu tenho que fazer. Porque a gente está conectada, eu tô conectada com você, Daisy, com você, Tayane, com você, Ângela. Sabe? Não pode vir outra pessoa aqui fazer por mim. Então, quando a gente entende essas crenças, né? E aí se conecta com o que eu trouxe no início da live, com tudo isso daí que a gente precisa sanar, aí a gente começa a entender o que pode ser feito, né? Eu estava até ensinando as meninas no grupo de desafio que chega uma atividade, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: eu posso passar isso para alguém? Alguém pode fazer por mim? Ah, não, Kézia, mas imagina que eu vou pedir para alguém. Tem ninguém não, não tem rede de apoio não. Não posso pedir nem pro marido. Então tá bom, aí é outro processo. Aí a gente entra em outra sequência, né? De metodologia mesmo. Isso é organização, isso é produtividade para mim. Isso é produtividade para mim. É você saber o que fazer com as coisas que chegam para você e que chegam todo dia e que chegam toda hora. Aposto que você já deve ter recebido uns WhatsApp aí nesse momento, enquanto você tá aqui na live comigo, né? Com alguma dúvida, alguma ajuda, alguma necessidade de alguém, né? É isso, né, Ângela? Se vira, você dá conta. Ai, que bom, Tayane, que bom. Gente, todos os encontros trazem presentes. A gente precisa aprender a aproveitar, né? Não é à toa que vocês estão aqui. Não é à toa que eu tô aqui. É porque a gente tem que conversar. Esse momento, ele precisava existir. Entre eu e vocês que estão aqui ao vivo, inclusive. E você que está vendo depois também. Mas é esse aqui, essa presença, esse agora, sabe? Por isso que eu tô fazendo ao vivo, eu não tô fazendo gravado. É diferente. É muito diferente, né? E a Daisy trazendo, né? Há pouco tempo, estou buscando o contrário disso. E aí, voltando, no tesão da vida. Porque quando eu entendo que esses termos que eu vivi, né? Que foi apresentado para mim, já não serve, porque, poxa vida, né? Já não serve mais. Aí você precisa encontrar o seu contorno, a sua forma de viver, entende? Por isso que eu criei o Alquimia. Eu falo de todos os meus produtos para vocês, amadas. Sempre vou falar, porque vocês percebem que é uma construção. Cada etapa, eu trouxe uma entrega aqui para sanar uma coisa específica e que existe também um universo e uma ordem. Né? Então, dentro do Alquimia, as alquimistas, nós estamos a cada 15 dias a gente está tendo um encontro ao vivo. Para quê? Para voltar, olhar para a nossa vida, para criar esse tesãozinho de volta, né? Claro, com uma metodologia toda conectada à natureza, né? Aos astros, né? Que a gente segue o ciclo astrológico. E aí a gente vai cuidando de cada área da nossa vida, pra gente recobrar esse tesão mesmo, a gente precisa desse tesão. Pra gente entender que, não preciso dar conta de tudo mesmo, porque tudo bem eu ter ouvido isso o tempo todo, mas eu não preciso mais seguir assim.
Claro, tem um trabalho terapêutico também que precisa ser desenvolvido, mas é muito sobre ações que você precisa tomar. Não é só um trabalho mental terapêutico, é uma ação que você precisa tomar. É uma atitude que você precisa tomar com o chão. Essa atitude, ela é baseada no chão que você está pisando, no chão que você está construindo. Então, primeiro, para construir, antes de construir esse chão, o que a gente precisa? Limpar a terra, limpar os excessos, aprender a como lidar com essa terra, a manejar essa terra. Isso a gente faz lá no Organiza. E aí, o que faz a gente construir esse chão? O Alquimia, que é esse planejamento de vida. Aí a gente tem chão. Opa, peraí. Eu tenho esse chão, eu sei que eu vou pra lá. É isso que eu quero. Então, essa crença de tem que dar conta, sinto muito, não é minha mais. Não quero. Não me pertence. Né? A Ângela tá contando que ela estava em reunião com o meu apoio até agora. Ai, viva você! É isso, a gente tem que lembrar que nós temos limites de tempo, de energia. E pedir ajuda, é inteligente pedir ajuda, sabe? É inteligente pedir ajuda, né? A Daisy trazendo, por motivos, me pego me culpando por não estar nesse dando conta de tudo. Mas é porque tá faltando contorno, Daisy. Ontem mesmo eu estava gravando um dos desafios, né, que eu tô passando para as meninas. Eu estava contando que quando eu fazia as prioridades da semana, olha eu pegava, né, falei, tá bom, vamos lá, prioridade da semana. Colocava ali uma prioridade por dia e aí eu distribuía mais dentro desses dias, mais tipo assim, umas 6 atividades. 6 atividades. Cara, não tem como. Aí o que acontecia? Toda vez eu não conseguia cumprir. Todo dia, eu tinha uma sensação de fracasso, de falha, sabe? De falha mesmo. Nossa, eu cheguei no fim do dia, ó, ficou essas 2 aqui sem fazer. Das 6 que eu coloquei lá, fora a prioridade, que era cabeluda pra caramba, que me tomou a manhã inteira, eu tinha mais 6 coisas, mais 6 metas que eu tinha que bater. E aí todo dia, mas que coisa, hein, Kézia? Você não dá conta mesmo, né? Você é uma incompetente. Nossa, você não... Tá vendo? Por isso que você não dá certo, por isso que você tem os resultados que você tem. Saca? Porque daí você pega até coisa que não existe e começa a colocar ali, ó, pra você minar a sua autoestima. Só que aí o que acontece? Qual era o problema ali? Não era eu não dar conta. O problema ali é que a minha régua tava muito alta. Tava muito alta. Não tinha como caber 7 coisas dentro de 12 horas, que é o tempo que eu trabalho, né? Entre criação de conteúdo, coisas do tipo, né? Eu ainda trabalho muito, sabe? Só que o que acontece, amadas? Até trazendo esse ponto. Eu trabalho muito, só que eu trabalho de forma inteligente, entende? Eu sei o que fazer, quando fazer, e eu não me estresso por isso. Uma coisa é você trabalhar muito, tá estressada, estando exausta, estando cansada. Outra coisa é você trabalhar muito por um período de tempo, por um período necessário de tempo, porque eu tô construindo agora. Eu saí da minha caverna em janeiro desse ano. Eu posso dizer que eu tô voltando pro mercado esse ano, janeiro desse ano. Sabe? Então, é um ano que eu vou trabalhar muito mesmo, mas esse é o meu acordo comigo mesma. Como eu já falei aqui na live, né? O que eu fiz? Eu tive que aprender a lidar com isso. Falei, tá bom, vamos precisar ter um ano difícil? Vamos. Mas como que eu posso não morrer no processo, nesse ano difícil? Como eu faço para não morrer enquanto eu tiver que viver esse ano difícil? Porque é assim, gente. A leveza, quando eu falo de leveza, é como a gente poder fluir melhor. Não é viver com o soft da coisa, né? Com uma vida super... Não. Eu já até tentei, confesso que eu já tentei. Viver meio que no mato, sabe? já tentei. Né? E não deu certo, porque não faz parte do meu perfil. Meu perfil é executora, meu perfil é isso aqui, entende? Só que como que eu posso fazer para minha personalidade não me atrapalhar? Porque sim, eu tenho uma personalidade que pode me levar ao burnout facilmente. Facilmente. Então eu precisei trazer a ordem para minha vida para quê? Para eu trabalhar de forma inteligente. Eu precisei me desbravar para quê? Para eu conseguir fazer com que a minha personalidade, a forma como eu funciono e as minhas necessidades fossem minhas aliadas e não jogassem contra, né? A Ângela contando, eu tô na fase das minhas prioridades e evidenciar o que sou muito boa e passar a bola de outros processos que outras pessoas podem fazer por mim, né? É isso, porque também você deixa daquela sensação de, nossa, tá vendo? Eu não fiz bem feito. As perfeccionistas, gente, isso daqui é uma dica bem importante, viu? Eu detesto dica, mas vai ser uma. Vai soar como uma mesmo. Quando você não é boa em uma coisa, reconhece que você não é boa. Reconhece. Porque enquanto você não reconhece, você não vai colocar o papel de aprendiz e vai falar, tá bom, o que eu faço então com isso? Eu preciso aprender isso aqui? Eu preciso ficar boa nisso aqui? Uma coisa é você precisar ficar boa nisso aqui.
né? Porque você quer e você quer desenvolver aquilo, né? Ou porque você não tem braço, não tem como contratar ninguém para fazer aquilo, você tem que ficar boa naquilo. Só que você vai ficar até um certo ponto, você vai colocar um limite, novamente, você vai colocar um limite. Ó, eu vou ficar boa até aqui, porque eu preciso, não tem como pagar alguém para fazer isso para mim. Só que quando você se capitalizar, e aí vem a organização e o planejamento, quando você se capitalizar, o que você pode fazer? Aí você, opa, obrigada, não vou mais precisar fazer isso, eu vou dar para alguém que faça melhor do que eu. E aí você não vai ficar com aquela sofrência, ai, porque não ficou perfeito, porque não ficou bom, sabe? Que tem, né? Então isso que a Ângela trouxe, de, meu, que alívio, porque eu sei que alguém que faz isso muito melhor do que eu vai fazer por mim. E eu não vou ficar com esse paranauê aí, chato de, né? Ai, não fiz bem. A Tayane, eu também fazia muito isso, muitas metas para cumprir em pouco tempo, às vezes de forma desorganizada. Aí mata, porque além de você estar sobrecarregada e estar colocando coisas que você não pode cumprir humanamente, de forma humana, você não pode cumprir, nem adianta você ser organizada. Porque quando você está colocando coisas demais, não adianta nem você ser organizada. Então é uma questão de baixar a régua e de organizar. Organizar e baixar a régua, né? Os dois ficam ali, você vai brincando, você vai... Inclusive, eu ensino isso no Organiza, que é como você usar os ciclos a seu favor, porque às vezes a nossa régua pode ficar mais alta assim, às vezes ela vai ficar mais baixa. E a gente precisa aprender a dançar com isso. Então tem muita coisa envolvida, amadas, temperamentos, elementos, ciclos, tudo isso eu trago dentro do Organiza, né? A Ângela, acho que já aprendi várias lições com a professora Késia. É nóis, Ângela, eu aprendo tanto contigo também, você sabe disso, né? E estou com saudades, inclusive. Então, para terminar a live, que, falta 2 minutos para a gente não transpassar a hora, né, os 30 minutinhos. Terceiro ponto, se conectar novamente com a vida, tá? Se conectem com a vida. Se conectem com a vida a partir de alguma coisa que você ama. Seja pela arte, seja pela natureza, que foi o meu caso. O meu hobby sempre foi arte. Mas teve um momento que nem a arte me salvou. O que me salvou foi a natureza. Foi me conectar com o que tem lá fora. Sair daqui, ó, e olhar lá pra fora. Sair dessa tela e olhar pra minha janela, tá? Então se conectem com essa vida lá fora para vocês conseguirem ter tesão para sair um pouco das telas do computador, do celular, né? E o último ponto, resgatar o seu próprio valor, tá? Resgatar o seu próprio valor, se conectar com a sua história, com as suas raízes e com a sua fundação. Raiz, fundação, chão. Eu sempre vou falar isso pra vocês. Chão, gente, base. Quando a gente tem uma base, a gente consegue voar para qualquer lugar, né? Então, resgatar o seu próprio valor é a parte fundamental. E aí, isso é processo de desenvolvimento pessoal mesmo. Isso aqui é o que eu trago lá dentro da cabana. Isso aqui é você voltar a se enxergar como pessoa, como ser humano que você é, para além da profissional que você é. Você pode continuar trabalhando, mas sem se desconectar, sem divorciar de você mesma, tá bom? Murilo, querido, a gente estudou juntos! Que bom que você tá aqui! Eu vou fazer uma live sobre isso, pode ser? Já que estamos aqui, ó, das lives, vamos falar só sobre esse processo. Vou até printar aqui, que eu vou realmente trazer, tá? Esse tema pra gente falar num próximo momento, porque dá pano pra manga também. Tá bom? Kate, você chegou atrasada, minha querida, mas ó, eu vou deixar salva, tá bom? Pode assistir, já tô terminando, já tô encerrando a live aqui agora. Tayane, gratidão pela sua presença. Ana Paula, que chegou agora também. Adriana. A live vai ficar salva para vocês assistirem, sugiro que assistam, tá? Não foi boa, meninas que estavam aqui desde o comecinho? Como que foi para vocês? Como que a gente sai desse encontro de hoje, né? Como que você tá saindo desse pequeno momento que a gente teve aqui hoje? Me conta. Pra gente encerrar, vamos fazer nosso check-out, né? Eu saio animada, tô doida pra ir lá fazer minha comidinha agora, né? Cuidar de mim e nutrida, porque eu me abasteço quando eu tô aqui com vocês trocando. Então, gratidão por todas as vezes que vocês me respondem, por todas as vezes que vocês estão aqui junto comigo no ao vivo, né? É isso que faz a gente ter energia pra seguir. Que bom que você gostou, Tayane. Gratidão, Kate. Depois você assiste, tá? Me dá um feedback de como foi pra você. Murilo, obrigada por ter estado aqui, que bom te ver, viu? E a gente segue assim então, amadas. Não esqueçam que a cabana está aí, né, de portas abertas para vocês, né? É só vocês fazerem a aplicação pelo link da bio, se vocês sentirem de desbravar um pouquinho tudo isso que eu trouxe para vocês nesse encontro aqui hoje, tá? A Ângela tá saindo mais fortificada, indo para academia me cuidar. Então vamos nos cuidar. Sigamos nesse fluxo gostoso de cuidado, de amor próprio, né? Um beijo, até amanhã. Amanhã tem live também. Mesmo horário, meio-dia. A gente se vê aqui no Clareia.
Gratidão. Bom dia para vocês.